Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um programa Boa Conversa. É bom estarmos juntos, continuar contando histórias, história de superação, história de pessoas que fazem a história aqui no Distrito Federal. Hoje vamos falar um pouco sobre os nossos atletas aqui do Distrito Federal. Nós somos um celeiro de formação de atletas em várias modalidades, a gente poderia citar inúmeros deles. Mas hoje, receba aqui em nosso programa uma atleta de alta performance que já conquistou títulos e venceu barreiras para representar o nosso país na seleção brasileira por aí afora. É o ultramaratonista Silvio Pires de Lima, nasceu em Ceilândia e possui também um curso técnico em departamento de pessoal, é um vencedor. Deu início à sua paixão pela corrida em 2014, na prova SESC-Senat de 5 quilômetros. No ano seguinte, já completou sua primeira maratona, Ecocross, em Brasília, e daí para frente não parou mais, correndo, conquistando. Já percorreu os caminhos de Brasília, Rio de Janeiro, sempre em posição de destaque na linha de chegada. Considerado o 10º melhor maratonista, ultramaratonista da América do Sul. Isso não é pouco, isso é muito. E é interessante isso, antes até de cumprimentarmos aqui o Silvio, ele é de Ceilândia. Ceilândia é um celeiro de muitos atletas que treinaram e começaram ali em Ceilândia. Nós poderíamos citar inúmeros deles. E aqui no Distrito Federal como um todo, da Ceilândia, nós temos o Marilson, o Clodoaldo, que foi vice-campeão da São Silvestre, que treina aqui, que nos honra muito, ainda o Valdenor, Joaquim Cruz, que passou por aqui. Hoje temos aí o Antônio Wilson, conhecido Toim, que também corre. Bom dia, Silvio, seja bem-vindo. Bom dia, Bispo Renato, bom dia a todos os telespectadores, muito grato por essa oportunidade de estar aqui, né, podendo falar um pouquinho da nossa trajetória de vida e contar um pouquinho das maravilhas que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu não poderia deixar de perguntar, a gente vê aí os corredores africanos, acho que especialmente da Etiópia, né, que eles ganham praticamente tudo no mundo. E Ceilândia parece que a gente tem um celeiro, sabe que a mesma água lá da África, os atletas não bebendo na Ceilândia? Eu acho que a gente está trazendo de lá, né? Que bom, né? Era bom se fosse a mesma fonte, né? Jorrando aqui também. Mas realmente a Ceilândia tem um lugar de destaque, principalmente no esporte e o atletismo em si, por conta das barreiras que cada atleta procura, né, transpor para conquistar o seu objetivo. Em Ceilândia tem uma marca, porque você tem campeão aí, inclusive em Olimpíada no judô, nós temos aí no atletismo, como já falando do Clodoaldo, Marilson e tantos outros. Lógico, nós temos aí em várias outras modalidades, atletas de outras cidades, mas parece que Ceilândia fabrica, entre aspas, mais atletas, não? É verdade. O que acontece na Ceilândia? Porque o clima é o mesmo no Distrito Federal, ou essa vontade de vencer mesmo? Olha, acredito que muitas vezes é a vontade de vencer porque temos muitos exemplos, né? E acredito que as pessoas que olham esses exemplos que saem da Ceilândia, eles imaginam assim, se ele venceu, também posso vencer. Então, o esporte acaba sendo uma forma de superação e incentivo para uma mudança de vida. E muda, né? E muda totalmente. Hoje, inclusive, o seu treinador é o Valdenor. Exatamente. O que ele representa? O Valdenor representa para você e representa para o atletismo, não é só aqui no Brasil, em Brasília, no Brasil, né? Exatamente. O Valdenor, além de ser um excelente atleta, que até hoje ele ainda faz as suas corridas com marcas extraordinárias, né? O Valdenor é um super amigo. Então, quando estamos numa fase de preparação, que ele vai passar o seu treinamento, ele faz questão de falar, olha, eu vou te acompanhar e vou te deixar à vontade. Então, isso é um diferencial, porque muitas vezes o atleta ele tem uma rotina muito puxada, porque a maioria tem um outro trabalho, né? E além de conciliar o esporte e o trabalho, então fica meio complicado. Então, o treinador ele tem que ter esse manejo de saber como lidar.
né? E o Valdenor, ele, desde 2017, quando eu iniciei o treinamento com ele, eu tenho visto isso, né? E o interessante é que ele te deixa tão à vontade que ele sempre pergunta: e aí, Silvio, qual é o seu próximo objetivo? O que você deseja fazer? Te incentiva a ir além. Incentiva a ir além. Por isso que eu iniciei na ultramaratona, né? Então, eu comecei a treinar com ele para participar de uma maratona. Maratona são quantos quilômetros? A maratona é 42.000 metros e 195, então são 42 quilômetros. E a ultramaratona? Ultra é quando ultrapassa já os 42 quilômetros. 50, 60, 100, tem 200, depende de cada competição. Poxa, e qual a maior hoje que você já competiu em quilometragem? A maior prova que eu competi em quilometragem foi uma prova de 12 horas. Né? Na realidade, eu já Sem participei... parar? Exatamente. Mas você monta uma estratégia, né? Eu já participei de 2 provas de 12 horas. A primeira foi em 2019, na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. Né? Foi a primeira vez que eu participei de uma prova de 12 horas. E nessa prova de 12 horas eu não tinha experiência, não sabia como é que era. A prova iniciou às 7 horas da noite até às 7 horas da manhã do dia seguinte. Você tem as 12 horas para completar a prova. E aquele atleta que correr o maior percurso, né, a maior quilometragem, é o vencedor. Em menor tempo ou não? Não, às 12 horas. Tem que correr às 12 horas? 12 horas. Não importa, você não pode parar. Não pode parar. Se poder parar até você pode. Você tem 12 horas para competir. Então, para terminar aquela prova, né? Só não pode dormir. Aí isso que eu ia falar, que foi um fato engraçado. Como eu não tinha participado de uma prova assim, virando à noite, né? Foi a minha primeira prova. O que aconteceu? Por volta lá das 4 horas da manhã, deu uma moleza no corpo, bateu um sono. E a minha esposa, que sempre me apoia, ela é o apoio nas competições, né? Me dando água, a hidratação, a alimentação. Eu vi que ela também estava cansada e eu também já cansado, as pernas já estavam ficando bamba. Eu falei para ela assim: amor, eu vou ter que sentar um pouquinho aqui para descansar. Ela: não, tudo bem. Aí, beleza, eu sentei, encostei a mão assim no braço da cadeira, apaguei. Eu apaguei, dormi. Aí nisso o pessoal passava durante a prova e olhava: meu Deus do céu, o homem ali já era. Apagou. Só que aí eu despertei, parece que aquele sono me revigorou. E quando eu voltei, falei: meu Deus do céu, tem a competição ainda para terminar. Eu voltei com ânimo, né? Essa prova eu fui até o 5º colocado nessa prova. Né? Mas então valeu a pena o sono? Não, valeu. Parece o sono de Elias, que dormiu e caminhou 40 dias e 40 noites sem parar. Exatamente. E depois, assim, quando eu voltei correndo mais forte, mais rápido, né? Aí o pessoal falou: meu Deus, o que aconteceu com esse homem depois desse sono? Ele voltou mais forte, né? E nessa prova eu fiz o percurso de 119 quilômetros. 119 quilômetros? 119 quilômetros. E ficou em 5º lugar? Em 5º lugar. Agora, o que normalmente um atleta, no seu caso, o que o Silvio toma e bebe ao longo de uma ultramaratona? Qual o tipo de alimentação? Quase sempre, lógico que a água é fundamental, mas só a água não repõe, né, os nutrientes necessários para o seu corpo. Então, antes de qualquer competição, a gente monta, né, um cronograma de alimentação e hidratação. É importante que seja por um nutricionista para ele te orientar exatamente os momentos ideais que você deve se alimentar de cada alimento. Mas eu particularmente tenho o hábito sempre de, além de tomar a água, né, a gente utiliza cápsula de sal para repor o sódio, né? A gente também tem o hábito de tomar como se fosse um Gatorade, que repõe os minerais. E eu costumo muito comer pão, batata e batata doce. Mas a batata doce para musculatura, e o pão? Isso. O pão, o que acontece? Pelo fato de ser carboidrato e ele enche você bem, quando você come o pão, ele faz com que você não sinta enjoo. Vem a saciedade. Você já sente como se tivesse saciado. Mas em si não é o pão de sal. Quase sempre eu como aquela bisnaguinha. Né? A bisnaguinha que é de 20 centímetros? Não, a bisnaguinha é de 5 centímetros mesmo. Aí come umas 2 bisnaguinhas, 3 bisnaguinhas, né? Mas tem um período certo. Não é aquelas 2 bisnaguinhas para correr os 100 quilômetros, 200 quilômetros, não. Não é isso. Vai comendo ao longo do Você vai comendo de acordo com o seu cronograma. Às vezes você come a cada 1 hora, a cada 1 hora e meia de prova.
né? Maçã, banana é alimento Tem. de muitos também? Não, eu particularmente não uso, né, alimento com fruta, eu não como, eu particularmente, né? Mas depois da prova, sim, depois da prova a gente come banana, maçã. Feijoada. Né? Aí feijoada é só depois, né? E bem depois. E muito né? depois. E muito depois. Aconteceu uma situação engraçada, eu fui convidado para participar de um churrasco. Né? Antes da prova ou depois? Antes da prova, né? Me levaram numa churrascaria e aí eu cocei a cabeça. Foram né? os adversários, né, que te levaram? Pois eu tô achando que foi, né? E aí o que acontece? Foi até no dia seguinte teria uma prova aqui em Brasília chamada Wings for Life, que é aquela do carro, né? Sim. Aquela que a linha de chegada é o carro que te alcança, né? E eu fazendo uma preparação, super animado, né? E aí chegou o sábado, me chamaram para a churrascaria, eu cocei a cabeça e eu falei assim, não me leva mal não, mas eu vou ficar na salada. Aí, mas por que, Silvio? Amanhã eu tenho uma competição muito importante, eu não tenho como, né, comer carne aqui, eu não tenho o hábito de mudar a alimentação próximo de competição, tudo bem. E valeu a pena, porque eu comi só a saladinha mesmo, um pouquinho de feijão. E deixou todo mundo comer picanha. Aí o pessoal comeu à vontade, né? Aí quando foi no dia da competição, focado, né, para fazer a prova, eu ainda percorri 50 quilômetros, né? O carro me alcançou com 50 quilômetros e fiquei em quarto lugar nessa competição. Mas o carro sai com quanto tempo depois que o atleta sai? Por volta de meia hora depois. Meia hora depois. E ele pode atingir qual velocidade o carro? Ele vai tem um aumentando limite, né? gradativamente. Ele inicia com 15 km por hora e aí vai aumentando 20 km por hora. Então, a média que um atleta corre por uma prova dessa... De 15 a 30 km por hora. É mais ou menos isso. Assim, ele corre entre 15 e 20 km no máximo. E ele te alcançou 50 km depois. 50 km depois, exatamente. Né? Para mim foi algo gratificante, porque eu ainda nem tinha começado na outra maratona. Né? Eu ainda não fazia provas de outra maratona. Aí chegar em quarto lugar também foi uma grande vitória. Foi uma grande vitória, exatamente. Porque o grande problema das pessoas é achar que o vitorioso é só quem chega em primeiro lugar. É claro que todo mundo trabalha, treina e quer chegar em primeiro lugar. Mas o brasileiro tem uma mentalidade que ficar em segundo, terceiro não é vencer. Mas só de você estar lá e terminar uma prova dessa, você já se sente extremamente realizado, né? Não, exatamente, porque a satisfação que tudo aquilo que você lutou para conseguir, você conquistou, né? Então, essa prova em particular é uma prova que eu tenho muito carinho, também porque é próximo ao aniversário da minha esposa, né? E aí ela fica me cobrando, né? Olha, também, me né? dá um presente. Tem que dar um presente. Tá bom, amor, eu vou correr bem. Não, eu quero que você ganhe. Oh, meu Deus, aí a pressão, né? Mas é uma prova porque toda a arrecadação dessa competição é voltada para ajudar as pessoas que têm doenças, né? Doenças de locomoção. Entendi. Então, é algo que eu sinto prazer de fazer. Eles levam alimentos para isso? Não, assim, você faz a inscrição certo, e todo o paga, valor arrecadado é voltado para ajudar as pessoas que têm problema de locomoção. E ela é realizada anualmente em Brasília, é isso? É mundial. Mundial? Ela acontece mundialmente, né? E é tudo no mesmo horário, em Brasília. As últimas 2 edições foi no Rio de Janeiro, né? Esse ano não teve por causa da pandemia. Mas acontece no mesmo horário, a largada é mundial e você acompanha ali a competição em Brasília, Estados Unidos, em todo o mundo. Você fica acompanhando ali pelo telão, eles transmitindo aquela competição. Interessante. Olha, estamos recebendo aqui o Silvio, ultramaratonista, campeão aqui da nossa cidade. Na realidade, ele nasceu em Ceilândia e continua competindo. No próximo bloco, continuaremos conversando com ele, ouvindo mais da sua história. Tinha tantas perguntas para fazer, mas fluiu tão rápido que a gente deixa para o segundo bloco. Até daqui a pouco, fique conosco.